Olá pessoal, como prometido, hoje eu vou abordar, lá atrás no quadrinho já está mostrando, o que é timidez. Então a gente vai falar hoje sobre o que é timidez. Bacana. No vídeo passado eu tinha dito para vocês que iria fazer também esse vídeo falando sobre fobia social e introversão. Porém, pessoal, são temas muito amplos e eu acho que para não confundir você que está em casa assistindo esse vídeo, e às vezes não tem tanto tempo também, achei interessante dividir. Então vai ter um vídeo falando da introversão comparada com a timidez e outro vídeo falando da fobia social comparada aí com a timidez também. Promessa feita, e eu vou fazer esses dois vídeos. Então vamos entender o que é timidez. Lembrando, pessoal, que esse vídeo falando sobre o que é timidez, eu estou baseando em dois autores. No final vou colocar aqui uma imagem da capa dos livros para você procurar também e, se desejar ler, entender um pouquinho mais sobre qual é a proposta desses autores sobre o que é timidez. Nossa, olhando lá atrás, meu que não ficou nada legal, né, gente? Desculpa um pouco a luz também, mas é porque é manhã. É manhã, levantei cedo hoje nessa segunda-feira para fazer esse vídeo. Mas vamos falar agora um pouquinho mais sério. Ah, tá, e esse brinco aqui, parecendo a Carmen Miranda invertida. É porque essa semana é aniversário da minha mãe, e aí ela me deu esse brinco, foi lá pra capital, foi lá pra Cuiabá e trouxe esse brinco. E aí eu tô fazendo em homenagem a ela, tá? Mas vamos falar agora da nossa proposta de hoje, do que é timidez. Bom, gente, a timidez, eu vou falar um pouquinho do que é a timidez pra mim. Eu considero a timidez um sentimento, claro, né, porque você sente, um sentimento que agrega outros sentimentos. Por exemplo, a vergonha, a inibição, né? Então, a timidez, na minha opinião, é isso. É um sentimento agregado a outros. Vamos entender um pouquinho do que os autores trazem a proposta em relação ao que é a timidez. Olha, a palavra, o termo timidez, aparece pela primeira vez no ano 1000 depois de Cristo. Isso quem nos diz é o dicionário de Oxford. No ano 1000 depois de Cristo, no poema anglo-saxônico. E quer dizer aquele que se assusta facilmente. Ou seja, aquele que se assusta em situações, né, que não é comum para ele. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a situação que não é comum, que assusta o tímido. De lá para cá, a timidez vem aí tendo outros termos associados a elas, vai vindo tendo outras definições. Vamos citar, por exemplo, se você pegar qualquer dicionário e for procurar lá timidez, a definição de timidez, e isso é importante também, pessoal. Quando eu comecei a estudar sobre a timidez, eu entendi uma coisa muito interessante. Tipo assim, é meio que óbvio isso, mas a gente às vezes não tem tanta dimensão. As palavras, elas não são vazias, é claro, elas trazem significados. E uma palavra pode trazer muito mais do que um significado só. Por exemplo, a timidez, ela tem em suas definições a questão, você vai encontrar covardia ou acovardamento. A covardia, em essência, é a ausência de coragem. Então, para nós tímidos, seria uma falta de ousadia. Para os tímidos faltaria ousadia. Então, talvez nós não somos tão ousados, nós ficamos mais na nossa zona de conforto, o que não nos assusta. Bacana? Então, voltando a falar sobre isso, sobre a falta de ousadia e a ausência de coragem, né, que quer dizer a covardia, a gente volta para um sentimento muito comum ao ser humano, que é o sentimento do medo. Quem é que já não sentiu aí um medinho ou um medão? Às vezes eu também sinto algum medão, um medo grande de algumas coisas. E o sentimento do medo, ele é comum a todo ser humano, né? As pessoas sentem medo das coisas. Só que o medo do tímido, ele inibe o tímido. E como aparece, quais são as características físicas do medo do tímido? Quem é tímido aí vai reconhecer tudo que eu estou falando agora. Gagueira em apresentações de público, a pessoa vai começar a gaguejar no momento que ela está nervosa. Nervosismo é outra característica, e esse nervosismo vai aparecer muitas das vezes em forma da mão trêmula, suada, né? A pessoa vai começar, se você fizer assim com a mão, fazer pluf, 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 falta pingar água. Tanto é que em alguns momentos eu fico até com vergonha de apertar a mão das pessoas. Agora não tanto, que eu fico acostumando, mas quando eu ia chegar, por exemplo, fazer uma entrevista, eu ficava tão ansiosa, com tanto nervosismo, que minha mão suava. Então eu ia, a hora que eu descia do carro, eu já começava a secar a mão na calça e tentar esquentar, porque, tipo assim, quando as pessoas pegavam na minha mão, falavam assim, nossa, que mão gelada, nossa, você tá bem, você tá passando mal?
Bem, eu não tava não, passando mal, quem sabe, eu tava ansiosa e nervosa, mas são questões que pro tímido é um pouco complexas, porque é isso é o que eu já tinha falado um pouquinho no começo. A questão do tímido, ele se sentir o constrangimento dele é em relação a situações que ele não vivenciou ainda. Como assim? Por exemplo, existe algum colega tímido na sua sala, se você estuda ou não, ou algum colega tímido no seu trabalho, que ele vai ter um colega ali do lado dele que ele vai conversar muito com aquela pessoa, vai ser tipo unha e carne, porque ele está habituado a conviver, a conversar com aquela pessoa. Agora, se ele é apresentado a uma estrutura, um ambiente novo, uma pessoa nova, ele vai se sentir intimidado a conversar com aquela pessoa. E aí é onde acontece, né, muitas coisas. Olha, a timidez também, interessante notar que ela, em algumas culturas, ela vai ser aplaudida, a pessoa vai bater palminha, ó, tímido, fofinho, que legal, ela é caladinha, ela cora, né? Ah, eu tinha falado, esqueci de falar, né, que tem gente que fica parecendo um pimentão, assim, quando fica nervoso, que o rosto fica todo vermelho, assim, a vontade que tinha é de abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça dentro. De vez em quando eu sinto isso também ainda. Pessoal, aí vocês me perguntam, às vezes vocês estão pensando assim, ela tá falando sobre timidez, o propósito do canal dela é sobre, às vezes, a superação da timidez. E ela ainda diz que se sente tímida em algumas ocasiões. É porque, assim, eu já passei algumas etapas da minha luta contra a timidez, só que existem algumas coisas que não são tão fáceis de superar, porque é um trabalho. A minha vida inteira eu fui desse jeito, né? Eu fui acanhada. Falar também um pouquinho da questão das habilidades sociais, pessoal. Como eu tava falando, voltando à questão da cultura, que vocês vão entender um pouquinho. Vou deixar bem clara essa questão aqui agora, das habilidades sociais, usando a questão da cultura. Em alguns lugares, né, a pessoa vai ser aplaudida por ser tímida. Em outros ambientes, nem tanto. Na minha criação, essa questão de não atrapalhar o outro enquanto o outro está falando, ser muito educado, tentar ficar na sua, não às vezes procurar causar alvoroço. São assim, eram coisas assim que, querendo ou não, com o tempo inibia a gente ficava um pouco com vergonha de fazer de estar em algumas situações. Por exemplo, a cultura japonesa, eles têm como característica a timidez. A maior parte dos japoneses são tímidos, porque lá no Japão existe essa cultura da pessoa ser mais recatada, bela, recatada do lar. Não vou fazer trocadilho com essa história. Em outros locais, não. Em outros locais, não. Outros locais, a timidez ela vai ser vista de uma forma ruim. Por exemplo, num ambiente, num país como os Estados Unidos, que tem o capitalismo ali vigente, ser tímido lá talvez não seja uma boa ideia. No Brasil também ser tímido não anda sendo uma boa ideia, né? Então, algumas culturas vão apreciar a timidez, outras, porém, nem tanto, né? Então, pessoal, o medo é essa preparação do nosso corpo para algo desconhecido, para uma situação que você não tem costume de conviver, um costume de realizar, de estar durante os seus dias. Olha, no meu caso, eu vou fazer um exemplo aqui. No primeiro trabalho da faculdade, eu estava na frente de uma turma, creio, de 31 alunos, e aí eu olhei para aquele pessoal e pensei assim, eu não consegui falar, vão rir de mim. Tem isso, né? A gente tem essa preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. O tímido tem bastante isso. E talvez isso seja até uma questão de autoestima. Mas isso também é um tema que eu vou tratar especificamente mais para frente. Vou dar uma pesquisada no que obras tem sobre esse assunto. E aí, né, eu olhei para todo mundo e falei que eu não ia conseguir. Comecei a ler e aí a minha mão começou a tremer, o papel balançava. Tararara. E aí eu falei, professora, pelo amor de Deus, deixa eu sair ali da frente. E a professora falou assim que eu tinha que entender que a gente estava todo mundo no mesmo barco, que ninguém tinha costume de fazer aquilo e que fosse no meu tempo. Eu consegui fazer, né? Não ficou aquela coisa toda, mas saiu. Então é isso, gente. O medo é essa forma de nos preparar. Olha, uma das autoras que eu trouxe hoje, a Giovanna Chia, ela vai dizer que do ponto de vista biológico e da sobrevivência
do ser humano, né, enquanto espécie, a moto passando, barulho passando, voltando. Pela questão da sobrevivência da espécie, ter indivíduos diferentes é muito importante. Em que sentido? De acordo, segundo a biologia, é interessante. Tem indivíduos tímidos e indivíduos extrovertidos. Os indivíduos extrovertidos, os indivíduos, vamos dizer assim, mais corajosos, são aqueles que vão de cara e às vezes nem medem as consequências. Então, os tímidos, eles têm aquela questão de analisar com cuidado tudo que pode acontecer de ruim. Acho que é interessante a gente entender, encontrar um meio termo entre isso, porque a cautela, às vezes demais, ela atrapalha, mas em alguns momentos ela é interessante. Gente, essa é a minha proposta de hoje, expliquei um pouquinho para vocês o que é timidez. Eu posso eu vou voltar a falar sobre timidez, porque eu vou comparar ela com a introversão e com a fobia social, e aí eu espero que fique bem mais claro para vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram no primeiro vídeo, que já se inscreveram no canal, que curtiram, que comentaram, que compartilharam nas suas redes sociais. E você que está entrando pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Assiste aí o primeiro vídeo para você entender a proposta do canal. Assiste o meu vídeo, o vídeo documentário do TCC aí, que eu coloquei aí, eu explico aí no primeiro vídeo. Essa é a proposta, espero que vocês gostem. Os 2 livros vocês estão vendo aí na imagem, é esse do Philip Zimbardo e também da Giovanna Chia. Foi os livros que eu me inspirei para falar um pouquinho para vocês hoje sobre timidez. Eu vou voltar a citar esses livros porque são livros muito interessantes, tem propostas diferentes sobre a timidez, mas nos fazem entender um pouco mais. Porque se a gente quer, para algumas pessoas a timidez é um inimigo, né? Se você quer derrotar o seu inimigo, conheça ele. Arte da Guerra. Putz, não ficou muito legal. Pessoal, então, beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Acione o sininho aí, tá? E até a próxima.